Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 7, para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje vai procurar desenvolver junto a vocês a seguinte habilidade: identificar ou indicar a interdependência entre governos, empresas, trabalho no espaço da produção, segundo as fronteiras flexíveis da globalização. Pessoal, o enfoque principal da aula é debater a pandemia do novo coronavírus e os impactos econômicos mundiais decorrentes desta. Antes disso, queria rememorar vocês sobre a globalização. A globalização, como vocês já sabem, é um processo de integração do espaço geográfico mundial. A globalização tem características econômicas, culturais, sociais e políticas. Eu diria para vocês que, dentre as características da globalização, a mais conhecida é a característica econômica. Quando a gente fala de globalização econômica, nós estamos nos referindo a um processo econômico e social que gera a integração entre pessoas e países do mundo todo. A globalização econômica pode ser percebida com o aumento do fluxo de mercadorias e também a ampliação das transações financeiras. Além disso, uma outra característica importantíssima da globalização econômica foi o surgimento de associações entre países. Os países começaram a se associar, formando blocos econômicos, como, por exemplo, o Mercosul, a APEC, o NAFTA, a União Europeia. Os países formam essas associações ou blocos econômicos para, dessa forma, conseguir mais força nas relações comerciais. Além disso, uma outra importante característica da globalização econômica são as empresas transnacionais, que comercializam no mundo todo e, sem dúvida alguma, estão entre os principais agentes, ou seja, os principais atores, os principais atuantes da globalização econômica. Aqui o mapa representa algumas das centenas de empresas transnacionais existentes no mundo globalizado. Agora a gente vai refletir um pouco sobre como a pandemia do novo coronavírus impactou e ainda deve impactar essa economia mundial globalizada, integrada. A pandemia do Covid-19 desencadeou uma série de problemas financeiros graves. Entre eles, o fato de que muitas empresas cortaram custos, cortaram gastos. Houve também uma forte queda no varejo. Para quem não sabe, o varejo é o comércio que vende direto para o consumidor final, vende em menor quantidade. Por que houve essa queda no varejo? Porque a maioria das pessoas tiveram que ficar em casa, parar de trabalhar, para diminuir a disseminação do Covid-19. Algumas perderam inclusive seus empregos. E com isso, o varejo vendeu menos. E ao vender menos, teve menos lucro e gerou menos empregos. Então houve essa queda. Além disso, estima-se que no Brasil, só no Brasil, tenham sido fechadas mais de 700 mil empresas desde março, que foi quando a pandemia começou. Como pandemia, ou seja, que se espalhou pelo mundo todo. Mas nós sabemos que os primeiros registros do coronavírus foi em dezembro de 2019 lá na China. Além disso, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, já indicou que a economia mundial encontra-se numa nova recessão, tal como a vivida em 2008, tal como a vivida em anos antes. Então, a gente está de novo num momento de recessão. Nesse caso, a recessão foi causada pela pandemia da Covid-19. Além disso, a gente tem que pensar como que o coronavírus mexe em investimentos. Os investimentos, eles são feitos a partir de especulações no mercado, a partir de informações. Então, quando o investidor recebe determinadas informações,
ele pode desistir ou resolver investir em uma determinada empresa. Então, como está tudo muito incerto devido à pandemia do Covid-19, esses investidores, eles têm desistido de investir em determinados países que não têm uma política clara de enfrentamento ao coronavírus, né? Que não esteja claro para eles em que ou quando eles devem investir. Diante dessa instabilidade no setor de investimentos, a Organização das Nações Mais Desenvolvidas do Mundo, que é a OCDE, reduziu a projeção de crescimento da economia global. Pelo menos até o final de 2020, estima-se que a economia global vai crescer menos. Ainda não sabemos como ela deve se comportar em 2021, porque depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o acesso à vacina, né? Como vocês já sabem, já existem vacinas que foram testadas e validadas por empresas regulatórias e já estão sendo aplicadas, como por exemplo no Reino Unido, na Rússia e na China. Entretanto, ainda não se sabe se essa vacina vai chegar a todos os países ainda no primeiro semestre de 2021. É muito provável que não. Então, essas instabilidades vão continuar e vão atingir principalmente o setor de investimentos, ok? Fica de olho aqui no canal que amanhã eu vou postar a aula de correção dessa semana. Um beijo e até lá!